O conhecimento está capilarizado, atomizado, ele está diluído em muitos lugares. Ainda há espaço para os centros formais. Talvez não haja no futuro, mas ainda há espaço para isso. E para isso eu tenho que pensar estrategicamente. Estrategicamente eu tenho que pensar com equilíbrio o que é que eu vou fazer para o próximo passo. Para isso não existe mais possibilidade de tranquilidade diante do que foi feito. Não existe mais passado como argumento. Não existe mais a ideia, a nossa escola foi a melhor escola durante 50 anos. Bem, isso explica o passado, mas e agora? Ah, mas nossa empresa está bem, outras grandes empresas também estiveram. Eu consegui tudo isso. Quando eu era jovem, eu era isso. Bem, não é mais. E agora, o que você vai fazer? Não adianta eu continuar pensando no passado. Eu preciso pensar sempre na seguinte ideia. Essa ideia central como atitude. Mudar é difícil. Quase ninguém gosta de mudar. Algumas pessoas são particularmente resistentes à mudança. Mudar significa pensar de uma outra forma, encontrar novos espaços, entrar em zonas que contrariam sua zona de conforto. É perfeitamente compreensível que o cérebro resista à mudança. Aliás, o cérebro humano não gosta de mudança. Ele gosta de reencontrar aquilo que ele sempre teve, mas não mudar é fatal. Então, essa é a questão. Ou muda, ou desaparece. Ou transforma, ou fica para trás. Ou atualiza, ou será superado. Não mudar é fatal hoje. E não adianta estar dando certo, porque tudo que está dando certo deixará de dar certo. Entropia. Todo império depois do apogeu vem a crise. Todo mundo que domina o mercado deixará de dominar o mercado. Todo mundo que é o mais vendido deixará de ser o mais vendido. Não apenas porque o capitalismo tem bolhas, como foram as tulipas no século XVII, ou bolhas de modas culturais, a Liszt-mania, a mania pelo pianista húngaro Franz Liszt, ou a Beatle-mania do século XX, porque tudo isso passa e o público quer novidades. Esse é o produto mais vendido. Bom, correto seria, este foi o produto mais vendido até agora. Continua sendo, parabéns, por quanto tempo ninguém sabe, mas vai depender da capacidade de inovar, apresentar algo novo, de um mercado que consome novidades e consome coisas diferentes. Por isso, reinvenção constante. Qual é a característica da reinvenção constante? Uma mente disruptiva, uma mente que não fique satisfeita, uma mente que busque a quebra, como sempre foi na história. Afinal, Aristóteles, ao criar sua obra, quebrou muita coisa que era considerada correta até ele. Depois, Galileu, ao contrariar Aristóteles em alguns pontos, quebrou paradigmas aristotélicos. Depois, Newton quebrou paradigmas. Depois, Einstein quebrou paradigmas newtonianos. Isso sempre ocorreu, mas era assim: Galileu no 17, Newton no 18, Einstein no século 20. A grande questão é que esses paradigmas hoje estão sendo quebrados muito mais rapidamente. O que era uma empresa eficaz, produtiva, com trabalhadores dedicados há 100 anos, todos uniformizados, chegando na hora, ocupando seus postos, batendo cartão, fiéis às diretrizes da empresa, funcionando como um corpo, como um sistema. Eis que o modelo de hoje pressupõe, em várias funções, que cada um possa chegar em um horário. Hoje nós sabemos que se a mãe primeiro deixar seu filho na creche calmamente e for trabalhar depois, ela trabalhará de forma mais produtiva do que se ela fosse submetida a um horário em que ela tivesse que terceirizar a entrega do filho na creche. Sabemos hoje que a capacidade das pessoas de produzir está relacionada à tranquilidade anterior. E algumas profissões e algumas funções pressupõem que isso seja possível. Logo, a ideia de horário não é mais central para a produtividade. Sabemos hoje que deixar os funcionários
à vontade, às vezes, como a experiência que a Espanha fez, pegando uma tradição cultural espanhola, fazer os funcionários tirando uma cesta depois do almoço, a produtividade da tarde aumenta. Sabemos que em outros casos, os funcionários podem achar outras soluções que não sejam aquelas tradicionais. Isso vem sendo questionado há bastante tempo. Isso já foi posto em dúvida no século XIX, sobre técnica de trabalho, sobre organização de mão de obra. Porém, hoje a velocidade aumentou ainda mais. Por isso, sempre, qualquer gestão estratégica de carreira, de empresa, de família, pessoal, tem que ser uma reinvenção constante. Não existe mais como argumento no meu tempo, porque o meu tempo sempre será hoje, sem exceção. Meu tempo será sempre hoje, sempre o futuro. Daqui para frente, nunca o passado, nunca a tradição, nunca o que sempre fizemos. Sempre foi assim. Sempre o que será daqui para frente, a partir da experiência que eu tenho de passado. De novo, se eu disse que mudar é difícil e não mudar é fatal, o binômio para centralizar tudo até agora é mudar ou desaparecer. É um binômio evolutivo. Ou muda ou desaparece. Não vai ficar estagnado. Não vai ficar como um negócio que não avança, uma carreira que não decola. Vai desaparecer. Porque se você não fizer, alguém mais jovem, alguém mais dinâmico, alguém com mais força vai fazer. Se você não aceita fazer, alguém vai fazer. Então você tem que estar à frente. Você tem que estar à frente para essa ressignificação de tudo. É o mesmo segredo que vale para um casamento, para uma carreira, para uma família, para uma empresa. É não acreditar que as coisas sejam fixas. A pessoa com quem você se casou desapareceu na festa de casamento. Ela não existe mais. Ou você renova essa relação, ou você reinventa, adapta o fato que você não é mais aquela pessoa daquela ocasião. Ou você vai desaparecer, em geral acusando a outra pessoa. Ela mudou. Que bom, né? Que bom. Porque se ela estivesse fixa naquela época, seria um milagre um pouco estranho. Ela mudou, ela não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. E você tem que achar uma nova significação e recelebrar uma aliança feita naquelas condições, sob novas condições, mantendo, por exemplo, a ideia de constância, ou de intimidade, ou de fidelidade. Tudo isso é o segredo de Darwin. Quando no século XIX Darwin lança A Origem das Espécies, ele lembra de várias coisas. Primeiro, que o que faz uma espécie permanecer é a capacidade dela se adaptar ao ambiente, e não a força. Não é o mamute gigantesco que vai sobreviver à era do gelo, mas é o pequeno mamífero. Não é o dinossauro que dominou a Terra por milhões de anos, que vai sobreviver, mas é a capacidade daqueles animais de enfrentar uma mudança planetária, como supomos que tenha sido a derivada do choque do meteoro há tantos milhões de anos. Ou seja, o segredo de Darwin, aquilo que ele aplicou às espécies no século XIX ao observar os Galápagos e outros animais galácticos, é que a adaptação está ligada a uma estratégia de sobrevivência. E a sobrevivência das espécies não se dá pela força, não se dá por nada a não ser a minha capacidade de repensar o problema do ambiente. Então, esse é quase que um imperativo biológico. A resistência, é claro, é um hábito. Nós levamos muito tempo para estudar isso no cérebro humano. O cérebro humano, quando tem um hábito, ele cria uma ligação tão forte que livros recentes demonstram que essa ligação supera a perda da memória. No livro O Poder do Hábito, o autor, por exemplo, nos lembra que pessoas que perderam toda a sua memória continuam tendo hábitos, continuam fazendo as coisas que elas sempre fizeram. Aquilo que você perdeu consciência, colocar o açúcar no café já servido, ou colocar primeiro o açúcar, depois o café, colocar o feijão por cima do arroz, ao lado do arroz, ou o arroz e depois o feijão por cima.
São 3 escolas dominantes no Brasil sobre o uso do feijão. A pergunta técnica é: qual é a diferença em relação ao produto final? Ou seja, o que sai do sistema digestivo, se você colocar por cima, ao lado ou embaixo, que é nenhuma, mas o seu hábito vai continuar sendo feito. Quem ensinou isso para você? Você não sabe. É absolutamente natural. Vocês vão ver que os tiques nervosos, a maneira como vocês reagem, tudo faz parte de um código imenso de hábito, que o cérebro resiste e insiste, porque se eu tenho um hábito como acordar e tomar banho, o cérebro não precisa pensar. E se ele não precisa pensar, ele gasta menos energia. E como máquina inteligente, o cérebro quer a repetição do menor gasto de energia, onde os neurônios já fizeram uma ligação. Agora, se eu tenho que aprender uma outra coisa, o cérebro tem que aproximar neurônios que nunca tinham se aproximado, disparar redes elétricas que nunca tinham sido conectadas e vai ter que pensar de uma forma diferente. Os cientistas estimulam que para deter algumas doenças degenerativas, nós devamos fazer coisas que não estamos acostumados, como amarrar cadarço com a mão esquerda, se eu for destro, ir para casa por outro caminho, ou fazer coisas que eu não fiz tradicionalmente. Aprender uma língua, aprender um instrumento musical, são coisas que estabelecem novas conexões e essas conexões mantêm viva a capacidade do cérebro de aprender. Um cérebro que não aprende é um cérebro que se atrofia mais rapidamente. Por isso, a primeira lição do cérebro é que o cérebro tem que vencer a resistência, entrar em uma fase de aprendizado e se diz, por exemplo, que as pessoas que sabem mais línguas, que estudaram mais, retardam o início da demência senil, ou até de males gravíssimos como Alzheimer, porque o cérebro se acostumou a fazer conexões. Todos nós estamos perdendo neurônios o tempo todo, é uma célula que, tal como os óvulos, ela não se regenera, ela não surge nova. Porém, se eu for aumentando o conhecimento e mantendo o cérebro abastecido de informações, os neurônios vão tendo mais conexões e melhora a qualidade da conexão deles. Logo, sim, eu vou perder neurônios, sempre, independente do que eu fizer. Mas eu vou começar a tornar melhor essa qualidade. O cérebro é a primeira lição sobre aprendizado contínuo. Se você desafiar seu cérebro com textos difíceis no sentido de que o cérebro tenha que parar para achar um sentido, você vai fazer o cérebro entrar num modo contínuo de abastecimento. Se você insistir naquilo que você já conhece, comer o que já conhece, visitar os lugares que já sabe e aprender exclusivamente aquilo que já tem uma informação, o cérebro vai se acostumar com algo muito mais básico e vai começar a entrar em modo automático. Por isso, que aquilo que não desafia o meu cérebro, o cérebro vai procurar gostar. Escute a música que você aprendeu na infância. Você gostava de autores na sua infância. Quando eu era criança, eu gostava de ouvir, e adolescente, Elis Regina. Tive o privilégio de assistir um show dela. Depois, já jovem, escutava Legião Urbana. Escutava Engenheiros do Havaí. Era a época do rock de Brasília, despontando em todos os lugares. Depois aprendi rock progressivo, escutava Supertramp, escutava Breakfast in America e outros. E aquilo, o meu cérebro, quando ouve essas músicas, ilumina uma região e manda uma mensagem. Essa é boa, essa é do meu tempo. Olha, essa é muito boa, essa é do meu tempo. E aí o cérebro está dizendo por quê? Não escute outra. Não pense em outra música. Não é que aquela música não seja boa, mas o cérebro vai identificá-la como sendo boa. Olha esse prato, minha avó fazia, eu adoro esse prato. É porque o prato é bom? Não, sua avó podia ser uma péssima cozinheira. Mas é porque seu cérebro identificou aquela comida e disse, se você comer essa comida, eu não vou ter uma experiência nova. Logo, eu não vou sofrer estabelecendo novas conexões, eu não vou ter que aprender, eu vou gostar do jeito que sempre foi. O lado que você dorme na cama, as coisas que você diz diante de um medo ou do susto, o cérebro reproduz e reproduz. Gente, o cérebro coordena a maneira que você preenche o seu prato no quilo. O que você vai pegar primeiro? O que você vai fazer depois? Como você vai comer? As pessoas que giram o prato para começar a comer, que é uma coisa muito interessante. Tem gente que senta e gira o prato
e depois começa a cortar. É uma simpatia. É uma coisa assim, em homenagem ao sol, à lua, aos deuses do além. Senta e vira o prato. E vocês vão notar que essas pessoas sempre fazem isso. A pessoa volta à sua cidade natal, uma cidade interiorana horrorosa, medonha, caindo aos pedaços, suja, e dizem emocionados, essa é a minha cidade. Devia ter vergonha. Mas por que o cérebro fica alegre com aquilo? Porque o cérebro identifica uma memória. Esse é o lugar que eu nasci. Eu vim daqui. Então o cérebro, ao identificar essa memória, cria uma zona de conforto que você gosta, que você lembra. Você se sente feliz até com o que não era tão bom. Você cria essa memória. E essa memória faz com que o cérebro busque a repetição, para que você introduza um sistema de aprendizado, um hábito novo, uma área de conhecimento desconhecido, uma língua, um instrumento musical, uma atitude, contenha uma outra atitude. Você precisa reprogramar o seu cérebro e, inclusive, contrariá-lo. O cérebro é muito astucioso e ele não gosta disso, ele vai espernear, ele vai encontrar problemas. Porque o cérebro quer que você fique por uma evolução de milhões de anos, como todos os mamíferos. O que faz um mamífero? Ele come, ele dorme, ele urina, defeca, se reproduz e morre. E assim que o leão come a maior quantidade de carne da zebra possível, ele vai para um canto dormir a maior quantidade de horas possível, levantando para urinar, defecar, reproduzir ou caçar de novo. E assim até o fim. Leão não anda correndo pela África cantando Hakuna Matata, feliz, ou esticando as pernas, ou querendo algo. Não, hoje eu me sinto feliz. Tudo isso é uma produção do nosso cérebro. Então dizer a você que você não deve comer a comida mais calórica contraria séculos de evolução. Porque o cérebro identifica na comida mais calórica a sobrevivência. Todos os nossos ancestrais sobreviveram porque buscavam o que fosse mais gorduroso. Depois, quando surgiu o que fosse mais doce, o mais frito, com a maior quantidade de carboidratos. Porque o cérebro sabe que se você se entupir de pão, de gordura e de doce, você vai ficar mais tempo satisfeito. O cérebro olha para o alface e diz, isso não dura muito. O cérebro é uma máquina de buscar a maior quantidade de calorias. Por quê? Porque quem não fizesse isso na pré-história morreria. Morreria de fome. A vida durava 25 anos. Você tinha que comer o máximo possível. Não tinha os problemas que nós temos hoje. Não tinha estresse, não tinha obesidade, não dava tempo de desenvolver, não tinha catarata, não tinha osteoporose, tinha menos câncer, porque você morria no apogeu da juventude, ou morto por uma fera, ou de apendicite, ou com o osso quebrado. Então o cérebro não está preocupado com a boa forma física, isso é muito recente. O cérebro queria isso, essa repetição permanente, essa repetição de tudo aquilo que ele já conhece. Busque o doce que você conhece. Vá para o lugar que você conhece. Procure as pessoas que você já conhece. Fique na rede social que você já usa. Leia o que você já sabe. Não tente uma nova língua. Para que um instrumento musical? Não se mude. Não mude os móveis de lugar. O cérebro quer que você viva num espaço muito repetitivo. Não é porque ele seja preguiçoso, é porque essa é a estrutura do cérebro. E contra tudo isso, eu tenho que tomar uma decisão, que é uma decisão extraordinária, é a decisão de passar por cima disso e começar a pensar uma nova estratégia. E é assim que eu vou ter que usar. Claro, o entusiasmo do início ocorre em tudo, depois ele vai diminuindo e o cérebro produz uma sensação que é muito importante. É importante ter medo. Quem não tem medo morre. Existe uma doença genética muito rara, que as crianças que têm essa doença não têm dor. Ela é muito rara, mas existe. A criança não sente dor. Sabe o que acontece com todas as crianças que têm essa doença? Morrem. Porque ela tem apendicite e não tem nenhuma dor. Ela tem uma infecção grave, ela não tem dor. Ela quebra o osso e ela não percebe que quebrou o osso, porque ela não tem dor. A dor é um indicativo importante que você não deve seguir por ali. O medo é fundamental. Sem medo nós somos loucos.
eu vou me atirar do prédio para ver o que acontece. O medo da dor faz com que eu não faça isso.